faz a diferença nesse milagre é o alinhamento da casa e do ministério de Naamã. Ministério no sentido do trabalho dele lá fora. Ele conseguiu, olha que coisa tremenda, ele conseguiu alinhar as duas coisas, porque aquela menina gostava dele. Alguma coisa ele construiu para aquela menina chamar a atenção pela vida dele. Então ele conseguiu algo que é desafiador para todos nós, alinhar todos os ambientes da nossa vida. Anote aí, precisamos alinhar todos os ambientes da nossa vida. Todos os ambientes. Vamos aqui na história, mergulhar nas escrituras, e a gente vai enxergar detalhes tremendos aqui dessa palavra. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te quantas vezes? 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi. Eu não vou entrar muito na narrativa dessa história, embora a gente vai ter que consultar as escrituras, mas porque você já conhece bem. Mas tem algo interessante. Ele recebe carta para ir para Israel, para buscar o milagre dele. A única coisa que estava desalinhada na vida dele era a saúde. O restante de tudo ele alinhou. Só que a saúde estava fora do controle dele. Como existem coisas que acabam saindo do nosso controle, nós não vamos resolver, a não ser se a manifestação de Deus vier. E às vezes a gente fica perdendo a cabeça com coisas que Deus que vai intervir vai fazer. Às vezes nos sentimos culpados por coisas que Deus que vai vir agindo e vai mover, meu irmão. Naamã, ele vai até Israel, e quando ele chega lá, com os seus cavalos, ele para à porta da casa de Eliseu, que Eliseu falou: deixa ele vir. Para na frente da casa de Eliseu, e Eliseu, ele só manda um recado. Fala para o mensageiro dele o seguinte: diga para ele para se lavar 7 vezes no Rio Jordão, ele vai ficar purificado. Pronto, é suficiente. E aqui vem uma chave, uma palavra que é impressionante, é muito desafiadora para nós, principalmente líderes. A Bíblia fala que Naamã, ele muito se indignou e se foi. Ele ouve a palavra que é necessária para ele, ele ouve a palavra que é profética, que ia mudar a vida dele. A única área que não estava alinhada, aquilo ia mudar. Ou seja, vá lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, pronto, alinhou tua vida. Não vai haver mais embaraço. Podia depois aparecer outros poréns, mas aquele era o tempo, era a hora de ser vencido. Só que ele se indigna. Diga comigo, indignação. Irmãos, quem sabe por causa da nossa capacidade de enxergar as coisas, pela capacidade que Deus dá aos líderes de enxergar a imagem 3D, de perceber coisas, de olhar detalhes, a gente tem facilidade de se indignar com rapidez, quando aquilo não vai de acordo com o que nós pensamos. Quando as coisas vêm como um torpedo emocional na nossa vida, quando respostas vêm como um torpedo emocional na nossa vida, ou seja, não vai ao encontro do nosso desejo, nós temos a facilidade de nos indignar. Existem situações que acontecem na nossa vida que nos indignam, faz parte, acontece. Só que tem uma coisa, a indignação na nossa vida, ela sempre gera revolta. A indignação sempre gera revolta. Só que nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com a indignação. Se vamos adiante ou vamos retroceder. As maiores mudanças na tua vida foi quando você se indignou. As maiores mudanças no teu ministério foi quando Deus, Ele falou uma palavra para você e você se indignou. Você falou: hoje muda. A partir desse ano muda isso aqui.
E às vezes você se indignou, foi para o altar e falou algo, fruto daquela palavra revelada, depois você desceu e falou, meu Deus, o que eu falei? Quem já não fez isso aqui, né, irmão? A indignação tem o poder, irmãos, de nos levar para um novo ciclo. Se esse ciclo vai ser positivo ou não, depende da sua obediência à palavra revelada. A indignação tem esse poder. E Naamã, ele se indigna com a palavra dita pelo profeta, e a Bíblia fala, olha que impressionante, muito se indignou e se foi. O problema não era se indignar, o problema foi que ele foi embora. Você percebe isso? Na frente da casa do profeta, perto dos portais do milagre, como eu tenho falado desde o início aqui, ele se indigna com algo, ele volta. Eu já fui muito surpreendido com a palavra de Deus para mim, que no começo eu me indignei. Quem aqui já não passou por isso? Eu já fui muito surpreendido com revelações de Deus para a minha vida, que no começo eu me indignei. E aí eu tinha que decidir, ou eu voltava ou eu ia. Muitas vezes, nós vamos ser chamados ao ambiente que vai nos gerar indignação. Mas você que vai decidir se aquele ambiente vai te colocar em outro ambiente, que vão abrir os portais da possibilidade para você, ou se você vai retroceder. Toda grande mudança nasce de indignação. Toda grande mudança nasce de indignação. Qual tem sido a nossa expectativa com o corpo pastoral da primeira região? Eu tenho certeza que a nossa expectativa nasce de uma indignação. A indignação de como está o evangelho aí fora, como está a igreja evangélica aí fora. Temos a indignação de como está o povo aí fora, de como está o Brasil, de como está a vida espiritual das pessoas, de como a igreja está religiosa. A nossa indignação nasce do desejo de cumprir com anelo, com amor e com temor e tremor o nosso chamado. Essa nossa indignação vai gerar mudança na vida das nossas igrejas. Precisa gerar. Naamã, ele fica indignado e vai embora. Quero que você pense uma coisa. Naamã sai de casa, deixa a mulher, deixa a família, e ele vai com uma comitiva para Israel. Eu te pergunto, qual era a expectativa da casa dele, irmãos, quando Naamã voltasse? Curado. No entanto, a indignação de Naamã coloca em risco a casa dele. Você imagina, Naamã volta para casa, e a esposa espera, pela primeira vez, eu vou abraçar esse homem. Ou depois de muito tempo, eu vou abraçar esse homem limpo. E volta Naamã com a lepra. A indignação dele estava levando frustração para dentro da casa dele. A falta de obediência dele estava levando a doença de volta para a casa dele, muito pior. Nós precisamos entender isso, irmãos. Muitas vezes a nossa indignação que gera decisões erradas vai levar frustração para um ambiente que a gente não gostaria que tivesse. Vão levar doença para dentro da casa nossa. Vai levar doença junto das pessoas que nós mais amamos. Olha o tamanho da nossa responsabilidade como pastores, como pastoras, de vivermos os poréns da vida que qualquer pessoa vive. Recebemos uma palavra de Deus, mas temos a opção de nos indignar, ou seja, se vamos aceitar ou não, é decisão nossa. Mas eu quero dizer uma coisa: alguém sempre vai pagar o preço das nossas decisões. Pastores, é muito sério. Alguém sempre vai pagar o preço das nossas decisões. Quem não é pastor, quem não é pastora, pode até tomar a decisão e outros não pagarem preço, mas no nosso caso, sim. Alguém vai ser beneficiado, alguém vai ser prejudicado, se você disser sim para o pecado. Alguém vai ser prejudicado se você disser sim para o pecado. Alguém vai ser prejudicado
se você disser sim para a desobediência. Alguém vai ser prejudicado se você disser sim para a falta de santidade. Alguém. O que acontece com Naamã é exatamente isso. Ele, quando ele negou de mergulhar 7 vezes no rio, ele estava destinando a família dele a um fracasso. Aonde ele tinha alinhado, ia desalinhar. Aonde estava tudo alinhado, e não podia estar desalinhado, ele ia desalinhar tudo. Quando ele se propõe a voltar, e a Bíblia fala que indignado ele se foi. Ele estava levando frustração para dentro da casa dele, ele estava levando doença para dentro da casa dele. A importância de nós virmos a encontro como esses, irmãos, de estarmos alinhados e aprendermos de Deus, sermos instruídos, é muito importante. Nós não podemos levar doença para as ovelhas que Deus nos deu. Nós vamos levar a saúde de Deus para a vida deles. Então, durante esse tempo que estamos aqui, e essa palavra é para inaugurar esse tempo, esse momento que nós vamos estar sendo instruídos nesses 4 dias, é para te explicar isso. Vamos usufruir desse tempo, como um tempo da visitação do Espírito, como um tempo da visitação de Deus. Vamos receber alimento para levar mantimento, que Deus vai nos julgar, a partir do serviço que nós fazemos, aonde nós estamos plantados. Separei esse tempo do ministerial para viver intensamente esse momento, esse momento de pastoreio. Me preparei para estarmos aqui hoje, preparei um grupo, uma equipe para poder estar aqui hoje. Nós oferecemos o melhor para o nosso Deus, e oferecemos um ambiente de pastoreio para todo o corpo pastoral que aqui está. Nós somos ovelhas. Nos preocupar com detalhes, e queremos fazer detalhadamente a obra do Senhor. Eu quero dizer que Naamã, quando ele voltou, no caminho de volta, alguém apareceu na vida dele. Essa história tem um detalhe importante. Um milagre na vida de Naamã não acontece na porta da casa do profeta Eliseu, nem na beira do Rio Jordão. Acontece no caminho de volta. Ele já estava voltando, no ombro o peso das frustrações, no peito um torpedo emocional que mexia com ele. E o que acontece no caminho de volta? Vem comigo aqui, versículo 12. Ele voltando, ele fala: não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Repara que na primeira vez ele se indigna e vai. Agora ele vai e se indigna. Porque um abismo chama outro abismo. À medida que a gente vai saindo do centro da vontade de Deus, os sentimentos que são contrários à vontade de Deus vai piorando em nós. Primeiro ele se indigna, ele toma a decisão e vai. Agora ele indo, ele vai se indignando mais ainda. É como aquela luz que vai abrindo. Mais fora do centro da vontade ele vai ficando, mais doença ele está levando para a casa dele. Cada passo que ele está voltando para casa, ele está desalinhando mais ainda a casa dele, está tirando a casa dele do propósito, está desestruturando mais ainda a vida dele. Cada passo que se dá fora, cada vez que nós retrocedemos, irmãos, nós estamos dando passos largos para estarmos desalinhados com aquilo que é o propósito de Deus para nós.